Voy a hacer mi presentación y hablar de cache. Primero, mi nombre es Leandro Nunes, trabajo como desarrollador Drupal y soy de la Asociación Drupal Brasil. La presentación está en portugués. Voy a hablar en portuñol. Si tiene cualquier duda, puede preguntar, que puedo traducir y podemos nos entender. Bueno, ¿alguien aquí sabe o que es cache? ¿Para qué serve? ¿De todo? ¿Ninguém? Bueno, usted que no conoce, ya trabaja con internet o con desarrollo para computación. ¿Ya trabaja? Bueno. Entonces, voy a dar una introducción de lo que es cache. Como estamos hablando de sistema para internet, voy a dar una idea de cómo son las camadas de cache en la internet. Hablar de CDN, de proxy reverso, de cache HTTP, de PHP APC, de cache, un poco de cache en Drupal, un poco de NoSQL database. Si estiver hablando muy rápido, pueden preguntar, levanten la mano. Bueno, solo una o dos personas levantaron la mano para saber o que es cache. Entonces, voy a dar una idea para ustedes que no conocen. Cache es un lugar donde informaciones son almacenadas temporariamente. Entonces, imaginen que está trabajando en un sistema, un software, tiene una tabla de datos muy grande. Y estos datos son exhibidos muy recurrente. Muchas personas están accesando estos datos. Entonces, es muy caro para los sistemas se está buscando todas las veces en la tabla de datos que tiene todas las informaciones. Entonces, si las informaciones son fijas, no cambian mucho, entonces puede pegar ese conjunto de informaciones y colocar en un lugar que llama cache para tener un acceso rápido. Visa mejorar la performance en términos de uso de espacio para ganar velocidad. Entonces, está duplicando la información. Entonces, usted tiene los datos en una tabla de datos, está pegando estos datos que está acessando, colocando en otro lugar para accesar más rápido. Entonces, está consumiendo más espacio de su disco duro, de su servidor, pero espera ganar más velocidad. Entonces va a tener una performance mejor en términos de usar más espacio. Bueno, entonces, como estamos hablando de cache para internet, tenemos algunas camadas, layers de cache, que voy a pasar explicando después o que es cada uno, mas son básicamente CDN. Quem já trabalha com internet deve conhecer, proxy reverso, cache de HTTP, e quando estamos trabalhando com Drupal, com PHP, tem algumas ferramentas que ajudam a melhorar, que chama PHP APC, Memcache, Redis, que são todas ferramentas para você trabalhar cacheando a informação de sua aplicação para ganhar mais velocidade e estabilidade em sua aplicação, em seu servidor. As camadas de cache en internet están un poco pequeñas, pero voy a intentar leer para ustedes. Entonces, imagina que tiene un sitio y la primera vez que un usuario va a accesar, ele acessa su sitio y
tiene la camada de CDN, que es una camada de servidores en la nube que va a cachear su sitio. Entonces, eso es más utilizado si su sitio no cambia mucho, un sitio que tenha informações mais estáticas. Há diversas maneiras de implementações. Então, se seu sítio tem muitas informações que cambiam muito rápido, também é possível usar, pero tem que implementar de uma maneira diferente. Pero vamos imaginar um sítio estático que não cambia muito. Então, o usuário acessa e é verificado se existe conteúdo na CDN, que são uma série de servidores que estão em la nuvem. Se existe esse cache para o acesso, quando o usuário acessa, o acesso não se vai para seu servidor, ele para em la CDN. La CDN já tem a informação atualizada e exibe a informação para o seu usuário. Pero se a CDN não tem sua informação, ele pode ir para Verge, que é uma outra camada, um outro layer de cacheamento, que isso significa em seu servidor ou uma outra máquina de seu servidor. E a mesma coisa acontece. Se tem o cache, ele vai exibir esse cache para seu usuário, mas se não tem, ele vai voltar e vai tentar ir diretamente para seu web server. O web server, sim, é o último lugar que o acesso vai solicitar. Então, é onde sua aplicação está hospedada. O web server pode ser como Apache, Nginx. Então, se está usando Drupal, provavelmente vai ser o Apache ou Nginx. Então, é onde sua aplicação está hospedada de fato. Hasta aqui, estamos falando de uma camada que é a nível de servidor. Então, tem que instalar um serviço, uma aplicação a mais para cachear suas informações. Após isso, quando ele chega em seu servidor, tem alguns sistemas, algumas aplicações a mais que pode instalar para melhorar a performance de seu servidor. Que no caso é o APC, que quando usa PHP, não sei se conhecem, pero o PHP não é um código compilado. Então, toda vez que acessa um sítio web que está em PHP, ele é interpretado. Então, ele vai ler de linha por linha e entender o que seu código está solicitando e vai exibir, e vai processar essa informação e vai exibir. E o APC é como se fosse um sistema que vai pré-compilar todas as informações para acesso mais rápido. Caso esse cache na PC não exista e esteja de fato usando Drupal, ele vai ir para o Drupal. Ele vai executar a aplicação via PHP, vai cachear na PC e todo esse caminho que estamos fazendo, ele vai guardando os caches. Então, desde CDN, Verge, se não existe nenhuma, ele vai pulando degrau por degrau até encontrar a informação mais recente. E depois que está em Drupal, a última camada que pode ter é de Memcache, que pode ser Memcache ou Redis, na verdade, que é uma aplicação que pode cachear as informações de seu sítio ou de tua aplicação em la memória RAM. É o último nível que pode chegar e vai armazenar todas as informações em la memória RAM. Depois, eu quis dar uma primeira impressão e vou passar explicando mais a fundo cada item desse. Se não entende, por favor, pode perguntar se estou falando rápido, por favor. Bueno, lo primero, entonces, hablando de CDN. CDN é um grande sistema de servidores que estão na nuvem, que armazenam como se fosse uma cópia de seu sítio em los servidores para quem quer acessar seu sítio ou sua aplicação, tenha as informações muito mais rápido. Então, ele vai armazenar, só que ele não armazena como se fosse os códigos PHP, porque os códigos PHP eles são interpretados pelos servidores e ele exibe uma saída em HTML. Então, a CDN está armazenando as saídas HTML de seus sítios. Pode armazenar arquivos estáticos
como HTML, pode armazenar imagens, arquivos JS, CSS. Então, a CDN é basicamente para armazenar informações estáticas. Então, para entender um pouco mais como funciona a CDN, quando não tem CDN, quando não tem CDN, todos os acessos vão diretamente para seu servidor. Então, imagina que tem um sítio que tem 10.000 visitas por dia. Então, cada acesso irá diretamente para seu servidor. Então, se tem muito acesso e não tem CDN, teria que ter um servidor muito potente, com muita memória RAM, com muito disco duro, e o custo seria muito grande. E quando temos CDN, a CDN seria uma camada a mais que cacheou, que armazenou sua informação e provê diretamente para os usuários. Então, há um acesso automático de CDN para seu servidor. Então, imagina que é um acesso apenas para seu servidor, e ele vai armazenar todas as informações do seu servidor e vai entregar a versão cacheada para seu usuário final. E a estrutura da CDN também ajuda a prover informações de locais mais próximos, de lugares físicos mais próximos. Então, isso te dá um acesso mais rápido. Então, por exemplo, você tem um servidor que está localizado nos Estados Unidos e um usuário está acessando do Japão, ele vai ter que passar por... O acesso é físico, então tem um cabo que ele vai passar por diversos nodos até chegar a seu servidor nos Estados Unidos. E com CDN é como uma nuvem de computadores, então tem computadores físicos em todo o mundo, e que vai armazenar o cache de seu servidor em todos esses computadores, e quando o usuário acessar seu sítio, a CDN vai ver de onde é o acesso e entregar o conteúdo do servidor da CDN que está mais cerca do acesso do usuário. Se o usuário está em Japão, ele vai encontrar um servidor de CDN que está próximo a Japão para entregar o acesso muito mais rápido. Bueno, proxy reverso também serve para... É um servidor que está numa camada intermediária que provê um conteúdo de uma rede, pode ser privada ou uma rede aberta, e que entrega a informação para seu usuário. Isso pode ser quando tem uma aplicação, por exemplo, pode criar uma regra que todos os arquivos estáticos ou só as imagens sejam localizadas num servidor dentro de outra rede, ou se busque uma hora para a Amazon S3, uma hora para seu servidor. É como se fosse uma camada que cria lógicas para entregar conteúdo. Bueno, HTTP Caching é um mecanismo para armazenamento de documentos na internet. Então, o que é mais pesado quando tem uma aplicação acaba sendo o front-end, porque se não prepara sua aplicação bem, o que vai mais pesar são as imagens, são os arquivos de CSS, de JavaScript, e há maneiras de ganhar muita performance ou muita velocidade, implementando algumas regras de HTTP para que seu sítio se torne mais rápido. Então, uma vez acessado, diretamente no browser vai cachear toda a informação, e se uma vez que o usuário acessa novamente, ele tem essa informação, não há nenhum sentido recorrer ao servidor novamente para retornar a mesma informação. Então, HTTP Caching, estamos falando de cacheamento de front-end. Então, é onde você pode ganhar mais velocidade, porque é o que pesa mais. Bueno, entendendo o que é um HTTP request. Então, o acesso
Quando o usuário acessa no browser, ele vai localizar em seu servidor, isso encontra, o servidor vai retornar uma resposta, ok, tenho o arquivo que solicitou e entrega o conteúdo. Essa é o fluxo padrão de uma requisição na internet. E agora vamos falar de como melhorar a performance e de como funciona esse cache de HTTP para que tenha uma performance melhor de front-end. Tem alguns pontos, algumas classificações, algumas meta tags que informam de seu servidor e de seu browser se tem o arquivo cacheado e se precisa buscar uma nova informação ou não. Temos a tag last modified, que é última alteração. Então, o usuário, o browser, envia a requisição para o browser e se já foi acessado uma vez, quando acessa a primeira vez, ele vai retornar 200, a resposta 200. Pode ser qualquer coisa, uma imagem, um arquivo estático, CSS, qualquer coisa. Depois, se o usuário dá um refresh, atualiza a página, a informação é a mesma, não faz sentido recorrer ao servidor novamente. Então, se o servidor, a primeira vez, manda a tag last modified, então, a última alteração do arquivo, e quando acessa de novo, novamente, o arquivo, lo verifica. A alteração está diferente da última vez que ele informou. Se não, está igual, então não foi modificado, então não preciso recorrer ao servidor. Ele vai carregar a mesma informação que está em cache. Além disso, tem uma tag que chama eTag, que é como se fosse um identificador único, como um ID. O servidor vai generar essa tag, funciona exatamente do mesmo jeito que last modified. O servidor vai generar essa tag, que é um código, e ao acessar novamente, ele vai verificar, o servidor vai informar essa tag novamente, e se essa tag for igual, não há necessidade de recarregar novamente. Essa informação já existe e vai carregar pelo cache do navegador. Também tem a tag expire. Ela funciona um pouco diferente das anteriores. Por quê? A primeira vez que o acessa ao servidor, o browser entrega o arquivo para o browser, ele pode enviar uma tag que chama expires. Então, ele dá uma data, uma fecha e uma hora que esse arquivo expira. E se ele acessa novamente, se dá uma atualização de página, e essa tag existe, essa tag no arquivo, e essa tag tem para expirar, está para expirar no futuro. Então, sequer ele não faz a requisição para seu servidor. Ele sabe que o arquivo não é expirado ainda, então vai carregar as mesmas informações. Então, essa é mais rápida do que as anteriores, porque ele faz a verificação internamente no browser. Não há necessidade de recorrer ao servidor para retornar a informação. MaxAge define uma variedade a partir do momento de acesso. Então, é uma informação de expiração do cache de seus arquivos de front-end. Então, define, quero que esse arquivo seja expirado em 3.600 segundos. Essas informações, essas tags de HTTP são normalmente configuradas em seu servidor web. Então, se usa Apache, há uma configuração que pode ser no arquivo .htaccess e pode definir essas informações, ou pode também definir direto na configuração do Apache. E para entender um pouco do que estou falando,
Vamos imaginar que vou acessar um sítio e acá em Lava Network vai exibir todos os arquivos que foram carregados nesse sítio. Então, por exemplo, a página wall.com.br retornou 200. Então, é uma informação nova, o browser entregou a informação. Pero isso é uma página dinâmica, como se fosse a homepage do sítio. Vamos encontrar arquivos estáticos, como o JS, por exemplo. Podemos vir acá e filtrar por scripts. E tem diversos scripts. Então, se foi a primeira vez que acessei o sítio, ou esse arquivo foi carregado pela primeira vez, lo retorna 200. Como eu já acessei esse sítio anteriormente, esses outros arquivos, por exemplo, sãopaulo.js, já foi acessado anteriormente. Então, não modificado, então ele não recorreu ao servidor para entregar a informação. Ele já teria a informação em cache de navegador e retornou diretamente. Há diversas situações. E se queres atualizar o script, existem maneiras de, se o servidor está cacheando muitas informações, vamos ver. Há maneiras de quando está carregando, por exemplo, estou vendo num sítio aleatório. Quando eu carrego o .js, posso colocar como uma query string e qualquer informação que vai atualizar o arquivo estático. Então, como vai ser uma requisição diferente, é um novo acesso. Pode ser o mesmo arquivo, mas o servidor vai entender que é um arquivo diferente, um acesso diferente. Se vermos em Drupal, para quem trabalha com Drupal, ele sempre põe uma query JavaScript, uma query string. Temos aqui o Drupal latino. Acá. Então, tem uma query string. Essa query string não serve para nada, não vai exibir informações diferentes em seu arquivo estático. Ela serve apenas para garantir que o arquivo que está sendo carregado é um arquivo atualizado. Então, tenho certeza que esse é o arquivo atualizado. Quando atualizar a página, ele vai entregar o mesmo arquivo, porque o servidor está configurado para retornar, dependendo da tag HTTP, a retornar ou o mesmo arquivo ou mandar atualizar o arquivo. Vamos ver aqui. Então, vocês podem ver todos os arquivos CSS, todos estão como 304. Então, como atualizei esta página, nenhum desses arquivos foi solicitado ao servidor, todos estavam cacheados. E vamos encontrar as outras tags, só para entender. Temos, por exemplo, o Modifier 13 de enero de 2014. Tem Cache Control, Max Age. Então, tem várias tags, pero eles não é necessário que se usem ao mesmo tempo. Podem usar somente uma, somente duas. E se encontrarem, se o browser encontrar alguma válida, é o que vai usar, independente das outras. Ele vai entender que qualquer válida será válida para exibir a informação cacheada ou não. E existem também outras tags que chamam Headed Public e Headed Private. Se tem cache control public, ele pode cachear sem problema. Quando tem cache control private, isso é uma tag usada especialmente para CDNs ou proxy reversos, porque quando está utilizando uma aplicação que seja com usuários autenticados, tem que ter muito cuidado com o cacheamento, porque pode cachear coisas de um usuário e exibir para outro. Se tem um banco,
tiene que tomar mucho cuidado, va a recibir los saldos bancarios de un usuario para otro, no puede. Entonces, esa información ayuda a algunos controles de cache como CDN, proxy reverso, Varnish, a entender se puede cachear esa información o no. Y cuando está como private, ele tiene como un identificador único para el usuario que está acessando daquele browser y usará la información solamente cuando ese identificador for o mesmo. Entonces, ele não vai receber información para usuarios diferentes. El cache control no cache es cuando tiene certeza que su sitio cambia mucho y no quiere ningún tipo de cache. Entonces informa essa tag y siempre su contenido será actualizado, nunca será cacheado. Después posso compartilhar mi presentación y tem muchas informaciones y la bibliografía con los links. Bueno, como ya hablé anteriormente, o PHP APC es un sistema, una aplicación para que su código PHP seja más utilizado. Entonces, o PHP es un código interpretado. Entonces, en una ejecución, ele vai interpretar, ele vai ler línea por línea. Y cuando utiliza un cache de PHP APC, que se llama opcode cache, ele irá como compilar internamente todo o contenido. Então, ele vai ler o código uma vez apenas e vai cachear essa informação. Então, ok, acessei a página e cacheei o código PHP. Então, sei que esse código está cacheado e quando acessar uma mesma página, não preciso interpretar linha por linha novamente. Tenho o cache e sei o que ela vai entregar novamente. Então, não preciso interpretar ou efetuar a leitura novamente de todo o conteúdo. Isso é uma aplicação que instala em seu servidor. Bueno, eu quero falar pouco de cache de Drupal7 também. E tem uma frase muito interessante de Jeff Eaton, Drupalero de muitos anos de experiência, e ele disse: a primeira regra de otimização de cache é nunca faça duas vezes, nunca faça algo que consuma duas vezes o que você pode fazer uma única vez. Então, você pode salvar essa informação e reutilizá-la. Não precisa gastar processamento e recursos de seu servidor mais do que necessário. Pode armazenar essa informação e usar posteriormente. Entendendo, primeiro, quem já trabalha com Drupal acá? Bueno, entonces, más para quien ya trabaja con Drupal, es unas líneas de código. Creo que si trabaja con desarrollo, probablemente ya tiene trabajado algo con eso, porque es muy básico. Cuando está desenvolvendo una aplicación, no puede depender solamente de los recursos de servidor. Mi servidor va a tener una camada de cache muy fuerte, muy potente, entonces no preciso me preocupar con la calidad de mi código. No, tenemos que tener la premisa que siempre tenemos que pensar en performance. Siempre tenemos que hacer lo que for posible para nosotros, para mejorar la calidad y la velocidad de nuestra aplicación. Porque si no, cuando tienes un problema y no tiene como recurso o plata para aumentar su servidor, va a tener que volver a su código y tentar mejorar la calidad. Entonces, ¿por qué no ya gastar el tiempo, un poco más de tiempo en la hora que está desarrollando su aplicación y hacer las cosas bien feitas? En Drupal, en PHP en general, en Drupal tiene una función que se llama Drupal Static, mas en la programación tiene el concepto de variables estáticas. Entonces, cuando crea una variable estática y almacena esa información, siempre que accesar esa variable estática, en lo decorrer de la misma ejecución, entonces, se hace una nueva ejecución, no es válido, entonces, siempre en la misma ejecución, la información de esa variable estática estará
armazenada num cache. Então, o primeiro princípio de usar um cache é como uma variável estática. Então, armazena essa informação. Então, se no início de sua aplicação armazena uma informação em uma variável estática, ele pode executar diversas ações em sua aplicação. E no final da execução, se recorrer a essa variável, ela estará com o mesmo valor. Então, é uma maneira de armazenar um cache simplificado em sua aplicação. Pero se tem necessidade de persistir ou acessar essa informação de cache num outro momento ou numa outra página, terá que persistir no cache, terá que salvar esse cache em uma tabela de dados, em um arquivo. Em Drupal tem já uma API para salvar os caches. Então, são as funções cache_get e cache_set. Então, vocês podem implementar um código que use tanto as variáveis estáticas e a API de Drupal. Então, você pode armazenar a informação com uma variável estática. Então, no decorrer dessa execução de código, ele já terá essa informação. Mas se é um acesso, é um cache que foi salvo num outro acesso, ele estará armazenado com o cache_get. Para quem são todos desenvolvedores ou tem algum perdido aí? Porque coloquei no código PHP, então se você não entende, é mais técnica esta apresentação. Então, bueno. As funções básicas de API são cache_set. Então, cache_set é para salvar o cache. Então, imagina se tem uma consulta numa tabela de dados de los aniversariantes do mês. E essa função é a função que vai consultar em uma tabela de dados os aniversariantes. Então, imagina que está em execução desse código e MyData é a informação, são os nomes dos aniversariantes. Primeiro, ele verifica, existe a variável MyData? Se não existir, acá primeiro ele retorna de uma variável estática. Então, isso foi salvo anteriormente. E ele pergunta, existe essa informação? Se não existir, ele pode verificar, existe no cache do Drupal os aniversariantes? Não existe. Então, acá, nesta linha, vou fazer a consulta em MySQL ou sua tabela de dados e vou salvar essa informação, porque é uma tabela muito grande. Eu não quero fazer uma consulta em uma base de dados todas as vezes que necessito disso. Então, salvo meus aniversariantes e salvo as informações. E agora imagine que num outro momento estou acessando, eu vou verificar, existe a variável estática? Não existe. Existe o cache de aniversariantes? Já salvei anteriormente. Então, vai existir e vai retornar. Então, ele vai retornar, ele vai fazer uma consulta em lo cache, que é um acesso muito mais rápido, porque se tem que fazer uma consulta na tabela de aniversariantes, pode ter joins, pode ter coisas que impactam muito em sua performance. Então, vai salvar primeiro, então vai pegar o cache e já vai ter a informação muito mais rápido. Depois, creio que amanhã vamos ter um code sprint e podemos fazer algumas brincadeiras. Estarei disponível se alguém quiser conversar e praticar algumas coisas em Drupal ou conversar de outras coisas. Então, falamos de cache_get, cache_set. E se sabe que a informação que tem em seu cache está desatualizada, houve novas inserções, novas pessoas cadastradas, então tem que limpar o cache para reescrevê-lo de novo. Então,
hay la función cache clear, que va a limpar todo, cache clear all, que va a limpar el cache de su banco de datos. Entonces, un poco más técnico en Drupal, se está trabajando con un formulario. Dentro de la API tiene un elemento que puede colocar cache y irá a hacer la misma funcionalidad. Quem trabalha com views em Drupal, algo muito importante é sempre cachear sus views, porque dentro do sítio de Drupal, o que se consome mais são as views, porque estão sempre consultando as bases de dados, como a estrutura de Drupal é um pouco diferente, quando cria os tipos de contenidos, os tipos de campos, há muitos joins dentro de las views. Entonces, no sé si ya se conocen, tiene una opción de cacheamiento en local de views. Entonces puede habilitar, tiene lo cache puede cachear tanto el resultado, entonces son las informaciones crudas que son retornadas de la base de datos, o puede cachear el contenido renderizado. Entonces la view no va a precisar renderizar todo lo HTML y todo. Existem alguns outros modos que listei acá, que podem ajudar a criar novas regras. Muitas vezes em seus projetos tem situações que precisam algo muito diferente do funcionamento padrão. Então, existem alguns modos complementares para melhorar isso. Depois também em CodeStream podemos fazer os testes dos módulos e tudo. Quem trabalha com Drupal 7 sabe que é baseado tudo em entidade, tem a entidade de nodes, a entidade de user e tudo. O conceito de entidade em Drupal 7 é muito pesado, consome muita memória, então é possível cachear as entidades, criar caches específicos. Então, se está implementando uma entidade customizada, pode implementar as classes de cache. E se não quer ter trabalho e usa a funcionalidade padrão de Drupal, pode usar no modo Entity Cache, que na minha opinião deveria estar em core de Drupal 7, porque é algo muito padrão. Sempre tenho em projetos, ajuda muito a cachear no formato de entidades de Drupal 7. Bueno, hablando un poco de performance también, existe el concepto de replicación de bases de datos. Entonces, imagina se tiene un servidor que tiene muchas informaciones. Vamos a imaginar un sitio de un periódico que son milhares o centenas de personas cadastrando noticias. Lo mismo servidor que está siendo cadastrado las noticias será lo mismo servidor que los accesos que las personas están accesando. Y eso puede consumir, si tiene el servidor, la base de datos, la base de datos, lo mismo servidor que el servidor web, va a consumir muchos recursos de ese servidor. Lo ideal es que sea un servidor aparte. Y além disso, se tem um servidor muito pesado, uma aplicação muito pesada, pode dividir seu banco de dados em diversos pequenos bancos que serão utilizados somente para leitura. Então, quando tem um servidor que pode escrever também, então vai inserir informações, se consome muita memória. E não faz sentido se está cadastrando informações e su sitio tem muito acesso, utilizar lo mismo, porque vai sentir uma perda de performance muito grande. Então, se cria servidores escravos, que são essencialmente só para leitura,
y va a tener un acceso mucho más rápido, con una velocidad muy mejor. Eso es más un concepto, no es tan simple de configurar, pero es importante conocer los conceptos de cómo esa arquitectura es usada en Internet. Eso es mucho utilizado en los mejores portales de noticias, en los mejores sitios. Hablar junto con cache de Drupal. Es posible implementar tareas de cache también en Drupal. Entonces se tiene, imagina que está creando un módulo customizado, quiere tener una tabla de cache solamente para ustedes. Entonces puede implementar el hook schema, hook push caches. Entonces son implementaciones vía desarrollo que puede crear una solución customizada de cache para su aplicación. Y por último, bancos de datos no SQL. No sé si ustedes conocen el concepto de bancos de datos no SQL. Lo normal, por ejemplo, si estamos hablando de MySQL, son bancos de datos relacionales. Entonces, son informaciones que pueden se misturar y pueden procurar informaciones de diversas tabelas. Eso da mucha flexibilidad, puede crear aplicaciones mucho avanzadas, pero es muy pesado. Existen los bancos de datos no SQL que el concepto es básicamente almacenar un identificador para su información, para su contenido, y al lado el contenido en sí. Entonces, cuando precisa de esa información, solo hace un request, una solicitación. Me mande un contenido tal, que es como si fuese un pedazo de texto, una string. Ele vai devolver la información mucho más rápido. Existen, por ejemplo, Redis o Memcache, son informaciones que son almacenadas en la memoria RAM, entonces es mucho rápido. Y tiene MongoDB también, que utiliza la memoria RAM, pero los datos son persistentes en el disco duro, pero es el concepto de información de chave y valor, entonces es mucho rápido. Algunos módulos auxiliares de Drupal. Bueno, es eso. Peço perdão pelo atraso. Quando tivermos o CodeScript, posso ajudar e fazermos alguns testes de performance, de cache. E muito obrigado. Muchas gracias.